Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 16. É no trecho do verso 10 ao verso 34 em que nós vamos meditar nessa manhã. Atos, capítulo 16, do verso 10 ao verso 34. Diz assim a palavra do Senhor. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para a Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucros aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas nos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Oremos mais uma vez. Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor. Quantas riquezas nós podemos extrair, ó Deus, desse trecho maravilhoso das Sagradas Escrituras. Que nós possamos, ó Deus, nesse momento, sermos iluminados, ó Deus, por esse conhecimento, ó Deus, iluminados, ó Deus, para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer, ó Deus, por meio desse trecho maravilhoso que nós acabamos de ler. Ilumina-nos, Pai, essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós vimos aí no texto, o apóstolo Paulo
por uma direção divina, ele chega à Europa e ele desembarca em Filipos, que era uma famosa colônia romana. E ali, tanto ele quanto Silas, Timóteo e Lucas, eles têm o propósito de plantar uma igreja, de pregar o evangelho. Deus, ele abre o caminho para Paulo entrar na Europa e não na Ásia, como era propósito de Paulo no momento inicial. E isso, meus queridos, mudou a história do Ocidente. Nessa cidade nós vemos como o poder do evangelho ele transforma vidas. E nós temos 3 desses exemplos nos descrito aí nesse trecho que nós acabamos de ler. E há registro de 3 conversões aqui. Há o registro da conversão de Lídia, da jovem possessa e também do carcereiro. E nós podemos ver que cada uma delas ocorre de uma forma diferente. Cada uma vai ensinar para cada um de nós uma lição diferente para nos mostrar como Deus ele trabalha. Lídia, ela era conhecida como uma mulher que adorava e temia a Deus. E Atos, nesse verso 16, no verso 14 do capítulo 16 que nós acabamos de ler. Ela, como o texto nos diz, morava em Tiatira, que era uma cidade onde haviam muitos judeus, e ela, mais tarde, se muda para a cidade de Filipos, cidade romana, que não possuía muitas sinagogas e muitos judeus, como na cidade da onde ela era oriunda. Então, o que essa mulher ela poderia fazer para praticar aquela fé que ela tinha? Ela se reúne a um grupo de judias para orar. Ela busca esse propósito. E foi dessa forma que ela encontrou com Paulo, como o texto nos diz. Quando Paulo estava de passagem pela cidade, ele foi ao encontro desse grupo que estava orando à beira de um rio, e ali ele pregou o evangelho da salvação para aquelas pessoas que ali estavam. Ele disse que Cristo, ele era o Messias prometido, que ele morreu pelos pecados do seu povo e que ressuscitou e subiu aos céus. Então a palavra afirma que o Senhor foi quem abriu o coração de Lídia para que ela pudesse receber essa fé, a fé verdadeira, a qual ela não tinha antes, mesmo buscando fazer algo religioso nesse sentido. Lídia e sua família, como o texto nos diz, foram batizados. E ela pediu para que Paulo ficasse ali com eles. E foi o que aconteceu. E, meus queridos, por meio dessa passagem, nós podemos aprender algumas lições importantes nessa manhã. E a primeira delas que eu quero compartilhar com vocês é que o evangelho, ele chega até as pessoas pela graça soberana de Deus. E é Deus quem toma a iniciativa na salvação e na conversão de Lídia. É Deus quem abre o coração de Lídia para que ela receba a palavra de salvação. E essa mulher, apesar de trabalhar muito, de aparentemente, como o texto nos diz, ser uma mulher bem-sucedida, uma mulher que aparentemente era uma mulher inteligente, que tinha uma cognição adequada, que entendia as coisas, essa mulher ela não quis acreditar somente na força, no seu potencial, naquilo que ela tinha, por exemplo, e que se manifestava, por exemplo, no seu ganho de dinheiro, no fato de ela ser bem-sucedida financeiramente. Ela teve fé naquilo que Paulo pregava. E é esse o pensamento que nós temos que ter, meus queridos. Nós não somos nada sem Deus. As coisas não estão baseadas em quem nós somos, naquilo que nós temos em nossa mente, no nosso nível intelectual, na nossa condição financeira, na nossa condição física, nada disso. Deus é quem nos capacita para ser e termos o que nós temos. Tudo vem dele. E isso ficou evidente quando Lídia, ela se batizou. E ela fez isso depois que ela ouviu as palavras do apóstolo Paulo. Ela simplesmente acreditou. Ela não teve nenhum tipo de restrição. Ela não teve medo. Ela recebeu a fé verdadeira. Então, depois disso, Paulo, o texto nos diz que ele vai novamente àquela reunião de oração que acontecia à beira do rio. Lídia havia recebido essa graça de Deus. Outras pessoas não. E Paulo estava retornando a essa reunião para pregar novamente o evangelho ali. E nesse caminho, já por alguns dias, nós vemos aí que ele se deparou com uma jovem. E essa jovem, ela tinha um espírito de adivinhação. Ela era possuída por um espírito. E Paulo e Silas, que iam ao caminho,
tinham essa mulher o tempo todo falando atrás dele, dizendo que eles eram servos do Deus Altíssimo, servos do Deus Altíssimo. O apóstolo Paulo, inconformado com a situação, como o texto nos diz, ele se vira e ele declara a libertação daquela mulher, o que acontece instantaneamente pelo poder de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas isso fez com que houvesse uma reação em cadeia. Isso irritou o patrão da garota, que viu o fim do lucro que ele estava tendo através da adivinhação. E isso resultou na prisão do apóstolo Paulo e também na prisão do seu companheiro Silas. E foi nesse acontecimento tão controverso que nós temos que o cristianismo ele ganhou ainda mais força. No caso de Lídia, eles voltaram para lá. Pensa o que seria isso nesse contexto, onde essa mulher estava correndo risco, porque esses homens acabavam de sair da prisão, ela os recebeu em sua casa de novo, então ela corria risco de não só ser presa ou algo mais, mas também de perder as suas posses, de perder aquilo que ela tinha. Havia um risco. E eles ali se reuniam enquanto uma igreja. E Lídia usava tudo aquilo que ela tinha, a sua influência, a sua inteligência, a sua condição financeira, para juntar o povo, para juntar esse povo para que ali eles pudessem orar, para que ali eles pudessem pregar o evangelho. E ela assumiu esse risco, colocando Paulo e Silas na sua casa. E por esse motivo, alguns estudiosos alegam que Lídia ela foi a mãe fundadora da igreja na Europa. E aí, olhando para uma passagem simples como essa, nós podemos olhar para dentro de nós mesmos. Será que nós teremos coragem de tomar uma postura assim como Lídia, mesmo em nossos tempos? Será que nós teríamos coragem de nos posicionarmos em prol da verdade, lutando para que outros venham ao conhecimento da graça de Deus, a quem Ele é, e consequentemente, o Senhor abrir-lhes o coração para que eles possam ser salvos? E quando nós olhamos para a jovem possuída e quando nós olhamos para o carcereiro, nós vemos também neles a graça soberana de Deus. A jovem possessa, ela era possuída por um espírito de pitonisa. E o que significa isso? Era um espírito que prediz o futuro. Era um espírito de adivinhação. Ela era escrava tanto do diabo quanto dos homens. E é Deus quem também toma a iniciativa na libertação e na conversão dessa mulher. Já no caso do carcereiro, nós vemos 3 milagres que acontecem na conversão dele. Ele era um oficial romano. E o primeiro milagre nós vemos como um milagre físico. Um terremoto aconteceu. Nós vemos também um milagre moral. Aqueles presos que eles estavam, e nós não sabemos que tipo de presos eram aqueles. Aqueles homens não saíram da cadeia quando as portas se abriram. Quando as correntes se arrebentaram. Eles não saíram dali. Todos estavam ali. Todos nós estamos aqui. E nós vemos um milagre espiritual, porque Deus mudou a vida daquele homem. E nesse texto nós aprendemos também que o evangelho ele vem a todos os tipos de pessoas, meus queridos. Deus salva na cidade de Filipos 3 pessoas diferentes. Ele salva Lídia, que era uma asiática. Ele salva uma escrava, que era grega. E ele salva o carcereiro, que era romano. Então a igreja de Filipos ela era uma igreja multirracial e multicultural. Deus ele salvou em Filipos 3 classes sociais também. Nós temos uma empresária, uma escrava e nós temos um oficial romano, que nós podemos falar que era um servidor público. Deus ele salva em Filipos 3 pessoas de culturas diferentes. Lídia ela era uma prosélita. E o que era uma prosélita? Era uma gentia que vivia a cultura religiosa piedosa dos judeus. A escrava, ela vivia no misticismo mais tosco que podia acontecer. Vocês podem imaginar. Ela era comprometida com os demônios. Ela era possessa. Já o carcereiro, ele acreditava que César era o Senhor. Então a salvação, ela alcança todos os tipos de pessoas. Deus salva pessoas de lugares diferentes. Deus salva pessoas de raças diferentes, de culturas diferentes e de religiões diferentes. As paredes que dividem as pessoas, elas são derrubadas em Cristo. Pobres e ricos, religiosos e místicos, ateus e possessos, podem ser alcançados pelo Evangelho. Jesus, irmãos, é o único caminho. Jesus é o único Salvador. E nessa passagem nós também podemos aprender que o Evangelho ele vem a nós de diferentes experiências transformadoras. No caso de Lídia, o Evangelho ele alcança ela de forma calma e serena.
alcança ela enquanto ela estava numa reunião de oração. Ela ouviu a palavra de Deus e Deus abriu o coração dela. A situação da escrava, o evangelho a alcançou enquanto ela estava nas garras do diabo. Ela era um capacho nas mãos dos demônios. Ela era explorada por demônios e era explorada também pelos homens. Foi uma experiência dramática. Foi uma experiência bombástica a que essa mulher enfrentou. Quando olhamos para o carcereiro, nós vemos que o evangelho ele alcançou o carcereiro por meio de um terremoto, à beira de um suicídio. Deus, irmãos, ele salva de formas diferentes. Por isso, nós não podemos transformar a nossa experiência em modelo para outros. Certa feita, eu tive uma conversa com uma pessoa e ele me reclamou que aqui na igreja nós não investimos muito no louvor. E aí eu falei, mas eu quero entender isso. O que o louvor tem a ver com... Ele falou, não, porque eu fui salvo no meio de num culto onde foi só louvor. Eu falei, mas Deus ele salva de formas diferentes. Não é porque você foi salvo no meio de um culto de louvor que as outras pessoas elas serão salvas. Cada um tem a sua experiência com o Senhor. Então nós não podemos transformar a forma como nós somos salvos como se isso fosse regra para que Deus salve. É como se nós estivéssemos colocando Deus numa caixinha. E não é assim que ele trabalha, ele é soberano. Ele faz como ele quer. Então, embora todas essas três pessoas elas tenham passado por experiências genuínas, cada uma delas teve uma experiência diferente. Mas há um ponto comum nessas três. Houve arrependimento. Todas elas se arrependeram e creram. E todas elas foram transformadas. Martin Lloyd-Jones, ele criou uma parábola muito interessante de dois cegos curados por Jesus, que estavam contando isso um para o outro na sua experiência de cura. Um disse que Jesus ele o curou passando cuspe nos seus olhos. E aí o outro disse, não, então não foi Jesus que fez. Ele não fez nada disso comigo. E aí, a partir dessa parábola e dessa experiência, surgem duas denominações diferentes. A denominação da cura com cuspe e a denominação da cura sem o cuspe. Essa é a ilustração que ele nos traz. E é muito disso que acontece, meus queridos. Outra coisa que nós aprendemos é que o evangelho é poderoso para libertar as pessoas cativas. O diabo ele estava escravizando aquela jovem. Ele é assassino, ele é ladrão, venenoso como uma serpente, traiçoeiro como uma víbora, ele é feroz como um leão, ele é perigoso como um dragão. Meus queridos, o diabo é o pai da mentira. Ele é estelionatário, ele promete uma liberdade, mas ele escraviza. Ele promete prazer e ele dá desgosto. Ele promete vida, mas ele paga com a morte. O diabo, ele veio e ele rouba. O diabo, ele mata. O diabo, ele destrói. Ele é sujo. Ele é cruel. Ele escraviza as pessoas. Ele destrói famílias. Ele aterroriza, ele atormenta suas vítimas. Ele atacou Jó, ele arruinou com todos os seus bens. Ele matou os seus filhos. Ele arruinou com sua saúde. Ele atacou Davi, colocando orgulho no coração de Davi, a ponto de Davi fazer um recenseamento do povo de Israel. Ele atacou Judas com ganância. Ele atacou Ananias e Safira com avareza. Ele atacou o gadareno com loucura. O diabo, ele possuiu essa jovem, deu a ela um dom de clara evidência, que é o espírito de adivinhação. Ela adivinhava pelo poder dos demônios. O diabo falava pela boca dessa mulher. As coisas do diabo parecem funcionar. A moça adivinhava mesmo. Os donos ganhavam dinheiro com ela. Muita gente teve lucro com o misticismo daquela moça. O diabo enriquece, mas ele rouba a alma. O diabo ele oferece prazeres, mas ele destrói as pessoas. Paulo não aceitou o testemunho dos demônios, nem conversou com os demônios. Hoje os demônios eles falam
E tem até microfone nas igrejas. Paulo libertou aquela escrava do poder demoníaco. O diabo, ele mantém muitas pessoas no cativeiro hoje, irmãos. Mas quando o evangelho chega, os cativos são libertos. Louvado seja o Senhor por isso. Nós aprendemos que o evangelho, ele é poderoso para salvar aqueles que se arrependem. Jesus, ele salvou uma mulher e salvou um homem. Uma mulher e um homem de classe média. Uma mulher piedosa e um homem que era carrasco. Uma mulher e um homem de classe média. Uma mulher piedosa que buscava servir ao Senhor sem entendimento, sem a verdadeira fé. Ela era uma frequentadora de reunião de oração, enquanto o carrasco, ele açoitava os seus prisioneiros. Quando nós olhamos para a conversão de Lídia, ela era temente a Deus, ela era religiosa, ela orava. Mas ela não era convertida. E o que eu quero dizer, irmãos, é que não basta frequentar a igreja. Não basta ler a Bíblia. Não basta orar. É preciso nascer de novo. Deus abriu o coração de Lídia. Ela ouviu. Ela atendeu. E a parte de Deus foi abrir o coração. E a parte dela foi ouvir e atender. O carcereiro, ele não procurava. Ela estava orando. O carcereiro estava à beira do suicídio. E aí, quando nós olhamos para a conversão do carcereiro, há pessoas que só se convertem depois de um terremoto, só depois de um abalo sísmico. Há aqueles que não ouvem a voz suave, não buscam uma reunião de oração, não procuram ouvir a palavra de Deus. Para estes, Deus, ele produz um terremoto, um acidente, uma enfermidade, algo radical. O mesmo Deus que abriu o coração de Lídia, pensei na minha esposa agora, ele abriu a porta da prisão. O carcereiro, no fundo do poço, ele reconhece que está perdido. Ele diz: que farei para ser salvo? Não há esperança, meus queridos, para o ser humano, a menos que ele reconheça que ele está perdido. Sem Cristo, o homem, ele cambaleia sobre um abismo de trevas eternas. Se você não se converter, sua vida é vã. Se você não se converter, a sua fé é vã. A sua religião é vã. A sua esperança, ela é falsa. É preciso crer no Senhor Jesus, que é o que o texto nos diz. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Meus queridos, não há outro caminho. Não basta ser religioso. Não é suficiente ter pais crentes. Não importa também o quão longe você esteja, se você crê, você será salvo. É preciso obediência. O texto nos diz: crê no Senhor Jesus. Se Jesus, ele não é o dono da sua vida, ele não é o seu Senhor. Ele não é o seu Salvador. Ele não nos salva no pecado, mas do pecado. E é preciso dar provas de transformação. E a conversão, ela implica em uma mudança no ponto central de nossas vidas. E nós vemos essas mudanças em Zaqueu, nós vemos essa mudança no filho pródigo, no carcereiro. Esse homem rude, ele deixa de ser aquele carrasco para ser alguém hospitaleiro. Ele deixa de açoitar para lavar os vergões de Paulo. Ele deixa de agir com crueldade para agir com urbanidade. E tendo em vista essa conversão de Lídia e do carcereiro, eu quero concluir com vocês pensando sobre a transformação que a conversão ela gera e o impacto disso em nossas vidas. Nascer de novo e converter-se não significa necessariamente ser da igreja ou estar na igreja. É recebermos a vida de Cristo pelo poder do Espírito Santo. A conversão, ela modifica o nosso relacionamento com Deus.
As disposições íntimas da nossa mente e das emoções que nós temos, elas se inclinam para o Senhor Jesus. Meus queridos, o que eu quero dizer é que é algo que ocorre de dentro para fora. A pessoa, ela recebe um novo coração. E isso é muito mais do que religião. É Cristo vivendo em cada um de nós. A pessoa passa a ter uma relação alterada com Deus. Antes ela era inimiga de Deus. Agora ela passa a ser filha de Deus. Ela, dentro do seu íntimo, passa a desejar se tornar como Cristo. E ali ela encontra descanso. A conversão, ela produz uma mudança na relação que nós temos com nós mesmos. A pessoa, ela compreende, ela entende que o perdão de Cristo, o perdão que Ele concede por sua morte na cruz, isso muda tudo. A pessoa é perdoada por Deus, ela é perdoada dos seus passados, dos seus pecados passados, dos seus pecados no presente, dos seus pecados no futuro. A pessoa, ela se aceita em Cristo. A pessoa, ela se respeita e se ama por ela entender e compreender a obra de Jesus Cristo. Ela descansa no fato de que Cristo, o soberano Senhor de todas as coisas, é quem tem o controle da sua vida, da sua história, antes mesmo que nós fôssemos gerados. O Senhor eterno que domina as coisas no tempo e no espaço, Ele foi quem lhe concedeu a sua aparência. Então, se você se acha feio, é o Senhor quem te deu essa aparência. Se você acha que sua voz é enjoada, foi o Senhor que te deu essa voz enjoada. Não seja de... Se você é pequeno, foi o Senhor que te deu esse tamanho. Louvado seja o Senhor por isso. Emerson, não foi para você, tá? O Felipe riu aí e olhou. Não foi para você, meu irmão, tá? Tô falando dos pequenininhos mesmo. É o Senhor quem... Então, quando nós temos isso em mente, nós não ficamos aí desesperados. Nós somos gratos, contentes e vamos buscar usar aquilo que Deus nos deu para a glória do nome dEle. A conversão, ela modifica a nossa relação com o nosso próximo. Alguém escreveu que em relação às pessoas, nós podemos nos afastar delas, nós podemos ir contra elas, ou nós podemos ir de encontro a elas, na direção delas. Então, a conversão genuína, ela cancela as duas primeiras opções que nós temos. O convertido, ele deixa de se isolar, ele deixa de se esconder das pessoas. Ele também deixa de ter uma atitude de antagonismo, de vingança, de centralidade em si. E ele começa a ir na direção das pessoas com amor, com firmeza e com ternura. Deus veio a nós, irmãos, que vivíamos debaixo da sua ira, em amor e misericórdia. E assim também Ele nos envia a outros. Queridos, a alegria, ela é uma companheira necessária à fé cristã. Como nós vemos crentes tristes, crentes para baixo, murmuradores em nossos dias. Há mais de 70 declarações no Novo Testamento para que nós nos regozijemos no Senhor. A alegria é o resultado da presença de Cristo em nossos corações e em nossas vidas. É um sentimento de contentamento e bem-estar em Cristo, mesmo em meio às provações, em meio às perdas e às dores. E eu não estou dizendo aqui que nós somos alegres, que a gente tem que ser bobo alegre, não, gente. Tem que ser uma alegria que está dentro de nós mesmo, e aquilo vem dentro de nós, e isso nos alegra, mesmo em meio a situações mais controversas e mais difíceis. Estou dizendo que você vai ter que ficar rindo, bom bobão, não. Mas você tem que ser alegre, isso tem que vir de dentro para fora. Você vai demonstrar sua alegria em Cristo quando vier a situação complicada. Senhor, eu estou triste, Senhor, mas eu confio no Senhor. Eu sei que se isso está acontecendo, Senhor, é porque o Senhor tem os seus propósitos. Usa isso para a sua glória. E você não vai se abater a ponto de parar. Se abater sim, mas não parar. Não retroceder. O rancor e os ressentimentos, eles são arrancados do coração pela obra do Espírito Santo.
Meus queridos, a conversão gera pelo menos outros impulsos contínuos em todo convertido. Um impulso para orar, um impulso para adorar com os outros, para se juntar em um grupo de irmãos, juntar-se à igreja, onde a igreja se reúne regularmente. Um impulso para repartir a nova vida com outros. É uma vida de testemunho, de apontamento para o nosso soberano Salvador. A conversão também, ela converte os nossos gostos e os nossos prazeres. Mesmo tendo a luta contra os velhos hábitos e os prazeres da carne, porque elas estão em nós, essa luta está em nós. Os nossos desejos, eles são para conhecer mais a Cristo e crescer em santificação. E isso causa dor, irmãos. Isso gera luta, conflito, o tempo todo. E precisamos ser incansáveis, e só seremos incansáveis se estivermos perto do nosso Senhor, porque é Ele que nos dá força para vencermos a batalha dia após dia. A conversão, ela leva a pessoa a desejar e buscar o poder do Espírito Santo para revestir a sua vida. A pessoa, ela recebe o poder de Deus para vencer os vícios, pecados que são escravizantes. A conversão, ela concede a pessoa novos poderes e o desejo de servir. Uma pessoa convertida, ela deseja servir a Cristo. Ela deseja servir na obra de Cristo. Ela se consagra, ela se dedica, ela coopera para a expansão do reino de Cristo na terra. A conversão, ela simplifica a vida e ela torna as nossas razões melhores para nós vivermos. Porque a conversão, ela torna a pessoa mais simples e desejosa de conhecer a humildade e a mansidão de Jesus Cristo. Meus queridos, os frutos da conversão vão trazer glória para Cristo. Vai trazer o bem ao nosso próximo. E a transformação visível daquela pessoa que foi convertida. Transforma tudo o que toca. É isso que a conversão faz. E ela toca em tudo na vida de uma pessoa. Nós precisamos, irmãos, pregar o Evangelho. Nós precisamos testemunhar do Evangelho. Nós precisamos buscar a todo instante levar pessoas a Cristo. E que a nossa conversão, ela seja algo que leve glória ao nosso Deus. Amém, irmãos?